Senhor, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Amém. Quando vocês estiverem prontos, é só falar amém que eu irei começar a fazer a leitura. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca. Não entraram na hora. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então um discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de partilha, né, meus irmãos? O Evangelho, ele é bem autoexplicativo, né? A gente meio que não tem o que nem muito falar, né? Porque aqui está falando mais uma vez, né? Como no finalzinho do Evangelho diz, né? Da ressurreição do nosso Senhor, né? Como ele diz aqui no finalzinho do Evangelho, foi a 3ª vez que Jesus, já ressuscitado, estava aparecendo para os seus discípulos. Só que uma observação que eu quero fazer, né? É diferente do que a gente pôde fazer na leitura de ontem, é que na leitura de ontem a gente falou muito da palavra medo, descrença, né? Que eles estavam meio que sem entender, sem reconhecer Jesus, não acreditando, né? Ainda meio que incrédulos mesmo da presença do Senhor ali, né? Hoje não. Não sei se vocês perceberam, hoje eles não vendo direito, né? Eles viram que tinha um homem em pé na margem, né? Ouviram todas as ordens, né? Que o Senhor joga a rede para o lado, joga a rede mais à direita, né? Venham comer, né? Tragam o que comer. Eles estavam ouvindo todas aquelas ordens, né? Do Senhor para com eles,
mas não estavam enxergando bem quem era, né? Visualizando bem quem era aquele homem ali naquela margem. Mas dessa vez não teve medo, não teve descrença, não teve a desconfiança. Eles imediatamente reconheceram o Senhor, que era o Senhor ali com eles, né? E o obedeceram. Tudo que Jesus pediu aqui no Evangelho, eles faziam, eles obedeceram, por já saber quem era, né? Mesmo sem enxergar olhos humanos, eles já sabiam quem que era o Senhor ressuscitado. E aí eu trago para a gente, né? Eu trago para a gente que a gente possa, né, confiar, assim como eu falei ontem, né? Que não tenhamos medo, não temos descrença que o Senhor está conosco, que Ele vive aqui conosco, né? Nos cercando, nos amparando. E a mesma coisa, mesmo que a gente não enxergue, né, na leitura de hoje, através dessa leitura de hoje, né? Eu pude perceber que mesmo que a gente não enxergue o Senhor com os nossos olhos humanos, que a gente sinta o Senhor, assim como os discípulos nessa leitura sentiram, né? Que o Senhor está conosco a todo tempo, a nos falar, a nos guiar, a nos orientar. Mesmo que muitas vezes assim, não está fazendo hoje, que é obedecendo. Porque muitas vezes a gente até escuta o que o Senhor quer nos falar, mas a gente não obedece. Mas que a gente possa escutar, sabe? Porque o Senhor está constante com a gente a todo tempo. O tempo todo o Senhor está constante com a gente, diariamente. Então que a gente possa escutar, mesmo sem enxergá-lo, mas que a gente sente que cada um sente a presença do Senhor quando Ele está ali, né? Quando Ele nos concede alguma bênção, ou quando a gente está em uma oração que a gente sente que o Senhor está nos escutando, né? Quando a gente, através de um canto, sabe que é o Senhor falando com a gente, através de uma palavra do irmão, que às vezes o irmão não sabe nem o que a gente está passando, mas às vezes fala, né? O irmão, o pároco, né? Qualquer pessoa, assim, às vezes não sabe nem o que a gente está passando no nosso dia a dia, e às vezes, pô, né? O Senhor fala através daquele irmão, fala através de um padre, fala através de uma música, de um canto, através de oração, através de uma leitura, né? Que às vezes a gente está assim, de repente aparece uma leitura, e de um vídeo hoje, né, nesse mundo das redes sociais, o Senhor fala com a gente de tantas formas. Então que a gente possa escutar, né, escutar o Senhor de diversas formas que Ele nos faz presente no meio de nós. E que a gente acredite, né? Mais uma vez eu reitero o que eu falei ontem, que a gente acredite fielmente que o Senhor ressuscitou, que Ele vive aqui no meio de nós, né? Que Ele vive, Ele é vivo no meio de nós, e que Ele nos deu essa alegria, né? Da gente ter essa confiança, essa ressurreição, como eu sempre digo, né? Lílica sempre dizia, nessa vida verdadeira, porque essa ressurreição, a vida eterna, essa é a vida verdadeira que a gente clama, né? Que a gente pede, que a gente um dia alcance, assim como Jesus alcançou. Então, é isso, meus irmãos. É isso. Amém. Amém, minha irmã, amém. Esse evangelho toca muito sobre a obediência, no que você falou aí, minha irmã. O evangelho nos fala da obediência que gera fruto. Ou seja, os discípulos que estavam novamente nas suas atividades cotidianas obedeciam a Jesus, porque eles pedem que sejam pescadores de homens. Pescadores de levar as pessoas a uma vida nova, como nós falamos ontem. E o reconhecimento de Jesus através dos discípulos é o olhar que transforma. Eles sabiam que era Jesus. Por isso, abandonam novamente os velhos hábitos que tanto falamos ontem. Porque agora acreditam que o Senhor ressuscitou. E eles têm a missão de salvar almas e levá-las para perto de Deus. Que o Senhor
também nos dê essa graça de sermos pescadores de homens e levar a estes a graça da ressurreição. É o que eu quero, que vocês querem, que todos nós queremos, ser pescador. Eu quero para a minha vida, não os hábitos antigos, e sim ser pescador de homens, para caminharmos juntos para o nosso Deus, que é o nosso Pai eterno. Amém, minha irmã. Amém. O Evangelho de hoje vem nos mostrar hoje para mim que o Senhor ressuscitou, que Ele venha nos ressuscitar, olhar no nosso coração. Na passagem de ontem, no Evangelho de ontem, os discípulos, como a nossa irmã falou, tinham medo. E do Evangelho de hoje, eles tiveram a certeza que o Senhor estava ali presente. Porque a noite toda, no parquinho, jogando a rede, e não pescavam nada, veio esse homem que mandou que lançasse. Oi? Imediatamente. É ele ali que tá brincando ali. Peixes. Lá no parquinho. Então eles acreditaram que o Senhor estava ali presente. Por isso que eles não perguntaram, não ficaram com medo, pescaram.